30-30-30 Pli 10 Plus. Automação. Seu dinheiro no piloto do bem. A disciplina pessoal e a disciplina financeira têm muito mais em comum do que parece. Quando você descuida do corpo, ele cobra. Quando você descuida da mente, ela enfraquece. Quando você descuida das emoções, o silêncio vira barulho. E quando você descuida do dinheiro, ele evapora sem deixar rastros. O método 30-30-30 Plus 210 ensina que ao longo de 90 dias, a soma de pequenas ações diárias pode reprogramar sua identidade. Agora imagine somar a esse processo um quinto elemento, a automação financeira. Não seria como colocar o dinheiro no mesmo piloto automático que já guia o corpo, a mente, a escrita e o espírito? Pense comigo. 30 minutos de movimento acordam seu corpo, 30 minutos de leitura alimentam sua mente, 30 minutos de escrita organizam seus pensamentos, 10 minutos de silêncio devolvem clareza. E a automação? A automação cuida do seu dinheiro enquanto você cuida do resto. Você já imaginou acordar e saber que antes mesmo de abrir os olhos, uma parte do seu salário já foi direcionada para a reserva, para os investimentos, para quitar dívidas, sem esforço, sem drama, sem precisar decidir todos os dias? Quantas decisões erradas você já tomou apenas porque estava cansado ou distraído? E se pudesse eliminar essa fragilidade do processo, não seria libertador? O erro mais comum quando se fala de dinheiro é acreditar que o problema está em ganhar pouco. Mas será que é verdade? Quantas pessoas você conhece que aumentaram a renda e mesmo assim continuam no vermelho? Se dinheiro fosse só uma questão de quantidade, quem ganha muito nunca teria problemas. Mas sabemos que não é assim. O problema não é só quanto entra, mas para onde vai. Você sabe exatamente para onde foi o seu último salário? Consegue detalhar os centavos ou apenas lembra de algumas compras? Se a resposta é não, isso mostra como a desorganização cria buracos invisíveis. É aqui que a automação brilha, porque ela tira o peso da escolha diária. Assim como no 30-30-30 Plus 10, você não se pergunta todas as manhãs, será que eu vou treinar hoje? Ou será que vou escrever? Mas simplesmente faz. A automação faz o mesmo com seu dinheiro. Não existe a dúvida, será que vou guardar algo esse mês? O sistema já guardou por você. Não existe, será que vou investir? O valor já foi separado. Você entende como isso muda tudo? Mas talvez você pense, e se eu precisar do dinheiro? E se faltar? Essa é a armadilha mais cruel. O dinheiro que você não separa no início nunca sobra no fim. Você já percebeu isso? Porque sempre parece que não há espaço para guardar. Porque você deixa para guardar o que sobra. E o que sobra nunca existe. Se a automação coloca o investimento em primeiro lugar, você se obriga a viver com o restante. E aqui está a mágica. Você se adapta. Do mesmo jeito que o corpo se adapta ao treino, a mente ao estudo, o coração ao silêncio, sua vida se adapta ao orçamento que resta. E sabe qual é a sensação? Paz. Paz de saber que não importa o caos do mês, o futuro já foi cuidado. Não importa se houve imprevistos, parte do que importa está protegido. E se toda manhã você acordasse com essa certeza, não dormiria mais tranquilo? Claro que não é tão fácil quanto parece, porque não basta ativar uma transferência automática e acreditar que está tudo resolvido. A automação só funciona se for sustentada pela mesma disciplina que o 30-30-30 Plus 10 ensina. Você precisa acreditar no processo. Precisa continuar mesmo quando não vê resultados. Precisa resistir ao impulso de mexer no que já foi separado. Quantas vezes você já começou a poupar e, diante de uma tentação, gastou o que estava guardado? Será que o problema era falta de dinheiro ou falta de compromisso com a decisão? É exatamente como nos primeiros 30 dias do 30-30-30 Plus 10. No início, a empolgação ajuda. Você acorda motivado, faz os exercícios, lê, escreve, silencia.
mas logo percebe que a motivação acaba. E o que sobra é disciplina. Com o dinheiro é a mesma coisa. Nos primeiros meses é empolgante ver o valor crescendo, mas depois a rotina se torna silenciosa. Você continua guardando, mas não parece fazer tanta diferença. É nesse ponto que muitos param. Já aconteceu com você? É aqui que quero te desafiar com uma CTA clara dentro do texto. Não espere se sentir pronto para automatizar seu dinheiro. A motivação não vai durar. O entusiasmo não vai segurar você por 90 dias. Quem dirá por 90 meses. Mas a automação não depende do seu humor. Ela acontece enquanto você está cansado, distraído ou até desanimado. É como plantar uma árvore. Você não vê o crescimento no dia seguinte, mas meses depois, a sombra prova que valeu a pena. Por que não plantar sua árvore hoje? Se você leva a sério sua saúde física, mental e emocional, por que deixar de lado sua saúde financeira? Se você aceita investir tempo em movimento, leitura, escrita e silêncio, por que não investir em um sistema que cuide do seu dinheiro automaticamente? Você não acha incoerente cuidar do corpo e da mente, mas continuar vivendo com a conta bancária em estado de sobrevivência? O ponto é que o dinheiro precisa ser tratado como identidade, não como improviso. Quem você é quando o assunto é disciplina financeira? Aquele que reclama que não sobra? O que se orgulha de ganhar, mas não sabe manter? Ou o que constrói sem alarde, tijolo por tijolo, dia após dia, mês após mês? Porque no fim das contas, o dinheiro também revela quem você é. Se você ainda não se reconhece como alguém que controla a própria vida financeira, está na hora de mudar. E essa mudança começa do mesmo jeito que qualquer hábito começa, com pequenos passos automáticos. Você não precisa começar investindo milhares, precisa começar com algo que não doa, algo que você nem perceba. R$100, R$50, R$10. O valor não importa tanto quanto a consistência. Você acredita que se comprometer a guardar um valor pequeno, mas automático, já pode transformar sua relação com o dinheiro? Lembre-se, não é sobre se tornar rico em 90 dias. É sobre se tornar confiável consigo mesmo. Não é sobre números na conta, mas sobre identidade. Não é sobre velocidade, mas sobre consistência. Exatamente como no 30-30-30+10. Se você já entendeu que disciplina muda seu corpo, sua mente e suas emoções, está pronto para dar o próximo passo. Colocar o dinheiro no piloto do bem. Automatize hoje, não amanhã, hoje. Porque cada dia que passa sem automação é um dia em que você trabalha para o dinheiro, em vez de deixar o dinheiro trabalhar para você. Os primeiros 30 dias do 30-30-30, Palácios e 10, com automação financeira mostram o poder do início. Você sente energia, sente entusiasmo, sente orgulho de estar fazendo algo novo. Mas e depois? O que acontece quando a empolgação desaparece e sobra apenas a rotina silenciosa? O que acontece quando você percebe que o dinheiro guardado ainda não mudou sua vida? Que os números ainda parecem pequenos, que o impacto é quase invisível? É aí que começa a segunda fase. A fase em que você descobre que o maior inimigo não é a falta de dinheiro, mas a falta de paciência. O erro mais comum nesse ponto é acreditar que resultados rápidos são obrigatórios. Você já viu alguém começar a treinar na academia e depois de 3 semanas reclamar que o corpo não mudou? Não é exatamente assim com o dinheiro também? Guardar por 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois pensar que não adianta, porque ainda não ficou milionário. Mas será que o propósito da automação é enriquecer em 3 meses ou criar uma estrutura que sustente toda a sua vida? Quantas vezes você desistiu de algo apenas porque os frutos não apareceram rápido o bastante? Outro erro frequente é confundir automação com abandono. Algumas pessoas configuram uma transferência automática, mas não acompanham o processo. Deixam o dinheiro em uma conta parada, sem render nada. Ou pior,
Esquecem a intenção inicial e acabam gastando o valor acumulado na primeira tentação. Você já fez isso? Já prometeu que guardaria e no primeiro desejo supérfluo quebrou sua própria regra? O problema não é a automação em si, mas a ausência de clareza de propósito. Se você não sabe para onde está indo, qualquer tentação te tira do caminho. E aqui surge uma verdade incômoda. A automação não existe para enriquecer você de forma mágica, mas para proteger você de si mesmo. O maior sabotador do seu dinheiro não é o banco, não é o governo, não é o mercado. É você. Quantas vezes você já foi vítima da própria impulsividade? Quantas vezes comprou por emoção e depois se arrependeu? Se você tivesse tirado o dinheiro da sua frente antes da tentação, teria feito a mesma escolha. Se você ainda não configurou sua automação financeira, faça isso antes de terminar de ler este roteiro. Não é teoria, é prática. Um valor pequeno já basta. O que importa não é o quanto, mas o ato de colocar em movimento. Porque no dia em que você parar de confiar apenas na força de vontade e começar a confiar no sistema, vai perceber que metade das suas batalhas financeiras desaparecem. Mas atenção, existe também o erro da complexidade. Algumas pessoas acham que precisam criar um plano perfeito. Ficam paralisadas tentando decidir onde investir, quanto separar, em qual ordem. Resultado, nunca começam. Você já percebeu que muitas vezes a busca pela perfeição é só uma desculpa elegante para continuar no mesmo lugar? É melhor começar com pouco e ajustar no caminho do que ficar preso no labirinto da indecisão. E existe ainda o erro da comparação. Você começa a guardar, mas olha para o vizinho que investe o triplo. Você começa a caminhar, mas vê alguém correndo maratonas. Você começa a ler, mas compara com quem devora livros por semana. Você começa a escrever, mas se julga por não ser escritor. Você já percebeu como a comparação rouba a alegria do progresso? Não é melhor ser fiel ao seu próprio processo do que se medir pelo caminho dos outros? A segunda fase dos 90 dias é um deserto. O entusiasmo já morreu, os frutos ainda não apareceram, e a única coisa que resta é disciplina. E disciplina é chata, repetitiva, silenciosa. É acordar e mover o corpo sem vontade. É abrir o livro quando a mente quer distração. É escrever quando as palavras parecem rasas. É sentar em silêncio quando a mente grita. É guardar dinheiro quando o impulso quer gastar. Você está disposto a atravessar esse deserto? Está disposto a continuar mesmo sem sentir recompensa imediata? Porque é aí que a maioria desiste. Outro erro invisível é acreditar que automação significa não pensar nunca mais em dinheiro. Mas não é assim. Automação é ferramenta, não é milagre. Ela resolve a execução, mas não substitui a estratégia. Você ainda precisa revisar, ajustar, alinhar objetivos. Já viu alguém que automatizou investimentos e depois de meses percebeu que estava colocando dinheiro no lugar errado? Automação sem consciência é só preguiça digital. Será que não está na hora de você olhar para onde sua automação está te levando? E mais, cuidado com a autossabotagem disfarçada de merecimento. Muitos começam a guardar e depois de alguns meses dizem a si mesmos: já fiz muito, agora mereço gastar. O problema não é gastar, é transformar recompensa em sabotagem. Você já se enganou assim? Já trocou um progresso pequeno por um prazer imediato, acreditando que estava se premiando, quando na verdade estava destruindo o que construiu? O método 30-30-30+10 ensina que disciplina é fazer mesmo quando não se sente vontade. E a automação financeira é a extensão dessa ideia. Ela não existe para te dar prazer imediato, mas para criar um futuro onde você terá liberdade de escolhas. Se você não consegue esperar, como vai colher algo grande? Você prefere ser escravo do agora ou dono do amanhã? Não espere estar motivado para proteger seu dinheiro.
Motivação é passageira, disciplina é permanente. Hoje você pode estar animado, amanhã não. Mas se a automação estiver ativa, não importa seu humor. O dinheiro vai trabalhar por você. Então, não adie. Configure mesmo que seja pouco, porque pouco e automático vale mais do que muito e incerto. A verdade é que no segundo mês, a automação começa a se fundir com a sua identidade. Você já não pensa, eu vou poupar, mas eu sou alguém que guarda. Você já não pensa, eu vou investir, mas meu dinheiro já trabalha. Isso não é apenas hábito, é transformação de quem você é. Você gostaria de se ver assim daqui a 60 dias? Gostaria de ser alguém que não negocia mais com a própria disciplina? É nessa fase também que você percebe algo curioso. Não é só o dinheiro que muda, é sua relação com o tempo. Você entende que as pequenas ações diárias acumulam, o corpo responde, a mente responde, o diário revela padrões, o silêncio traz paz, o dinheiro cresce. E de repente você vê que a fórmula 30-30-30+10 com automação não é apenas sobre saúde ou finanças, mas sobre assumir o controle do invisível. Se você controla o invisível, as horas, os centavos, os pensamentos, não acaba controlando também o visível? O erro final do meio do caminho é desistir por falta de paciência. 90 dias parecem longos. Mas e se 90 dias fossem o preço de um futuro inteiro? Quantos anos você já perdeu repetindo os mesmos erros? E o que custaria experimentar 3 meses de consistência verdadeira? Se você já entendeu que a disciplina muda sua rotina e a automação muda seu futuro, não espere mais. Ative hoje, enquanto ainda está no processo. Porque cada dia que passa sem disciplina financeira é um dia em que você trabalha para o sistema, em vez de colocar o sistema para trabalhar para você. Chegar aos últimos 30 dias de qualquer desafio é sempre um teste diferente. No começo, a luta é contra a preguiça, no meio é contra o tédio, mas no fim, o inimigo muda de rosto. Agora você já vê resultados, já tem mais clareza, já sente a diferença na energia, nos pensamentos, no dinheiro que começa a se acumular de forma quase invisível. E é justamente aí que surge o maior risco: acreditar que já está feito, que já pode relaxar, que já não precisa mais do processo. Quantas vezes você já abandonou algo importante apenas porque se convenceu de que estava bom o suficiente? Quantas vezes deixou um hábito morrer porque se apoiou demais nos primeiros resultados? A reta final dos 90 dias mostra uma verdade que ninguém gosta de encarar. O sucesso é tão perigoso quanto o fracasso. O fracasso desanima, mas o sucesso relaxa. Você já reparou como, quando começa a ter um pouco de dinheiro guardado, surge a tentação de gastar porque sente que merece? Como quando o corpo começa a responder ao treino, muitos param porque já se enxergam melhor no espelho. Não é curioso como às vezes somos os maiores sabotadores de nós mesmos, justamente quando as coisas começam a dar certo? O último ciclo do 30-30-30+10 com automação financeira não é sobre começar nem sobre resistir. É sobre consolidar. É sobre transformar um hábito em identidade. Você pode fazer 90 dias de movimento, leitura, escrita, silêncio e automação. Mas se ao final voltar a ser quem era antes, todo o esforço se perde. A pergunta é: você vai terminar como alguém que apenas completou um desafio ou como alguém que se tornou novo? É nesse ponto que a automação financeira mostra seu valor máximo. Porque se você realmente deixou o sistema cuidar de você, ao chegar no fim dos 90 dias, já não é mais necessário decidir se vai guardar ou não, se vai investir ou não, se vai se organizar ou não. O sistema faz isso sem pedir licença, sem depender do seu humor. Já pensou no que significa viver com essa paz? Já pensou em como seria não depender da sua força de vontade para proteger seu próprio futuro?
Se você chegou até aqui apenas lendo e refletindo, mas ainda não configurou nada na prática, este é o momento de parar de adiar. Não é amanhã, não é depois, é agora. Você não precisa saber tudo, não precisa começar perfeito, precisa apenas começar. Porque o hábito que não nasce no presente nunca floresce no futuro. Mas atenção, o fim dos 90 dias não é a linha de chegada, é a largada de uma nova fase. O desafio serve como laboratório, mas a vida real é a verdadeira maratona. A disciplina do corpo não deve acabar no dia 91. A leitura não deve parar. A escrita não deve ser abandonada. O silêncio não deve ser esquecido. E o dinheiro não deve voltar ao improviso. Se você abandonar no dia seguinte, não terá sido transformação, mas apenas experiência. E experiências sem continuidade não mudam identidades. Você quer ser alguém que fez um desafio uma vez ou alguém que construiu uma nova forma de viver? Muita gente falha justamente aqui. Depois de 80 dias, começam a negociar consigo mesmos. Diminuem o ritmo, pulam algumas práticas, gastam o dinheiro que acumularam em qualquer coisa, convencem-se de que já fizeram muito. Mas será que fazer muito é suficiente se você ainda não se tornou alguém diferente? A verdadeira mudança não está nos números que aparecem, mas em quem você se tornou no processo. E quem você se tornou é alguém que cumpre ou alguém que relaxa. E aqui está a lição que poucos admitem. Os resultados financeiros no curto prazo são pequenos. 90 dias não vão te deixar rico. Talvez sejam apenas alguns poucos depósitos, uma pequena reserva, uma dívida um pouco menor. Mas não é isso que importa. O que importa é a semente. O que importa é saber que agora existe uma estrutura invisível. Um piloto automático que vai continuar plantando mesmo quando você estiver ocupado, cansado ou distraído. Você prefere resultados imediatos ou um sistema que nunca para de trabalhar? Se você chegou até aqui, precisa entender. O maior ganho não é o dinheiro acumulado, mas o respeito próprio recuperado. Você já parou para pensar no quanto a vida muda quando você volta a confiar em si mesmo? Quando você percebe que pode prometer a si algo e realmente cumprir? Essa confiança vale mais que qualquer saldo bancário. Porque uma vez que você prova que é capaz de 90 dias, sabe que é capaz de 900, sabe que é capaz de estender para anos, décadas, uma vida inteira. Se você deseja mudar sua vida financeira, não espere entender tudo, não espere sentir vontade, não espere ter o valor ideal. Comece hoje. Um valor pequeno, uma transferência automática, uma decisão clara. O segredo não está no tamanho do passo, mas na consistência dos passos. Se você deixar para depois, quando vai começar? Se você não decide agora, quando será? Ao chegar ao dia 90, não espere fogos de artifício. Não haverá aplausos nem troféus, mas haverá você olhando para trás e percebendo que não desistiu. Haverá você sabendo que cuidou do corpo, da mente, das emoções e do dinheiro por 3 meses seguidos. Haverá você carregando uma identidade nova. Isso é mais poderoso do que qualquer reconhecimento externo. É você com você mesmo. E não é essa a vitória mais difícil de todas? No fundo, o método 30-30-30-11-10, com automação, não é apenas sobre disciplina. É sobre liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de crescer, liberdade de construir. Se o corpo é livre porque está forte, se a mente é livre porque está nutrida, se o coração é livre porque encontrou silêncio, por que deixar o dinheiro acorrentar você? Se o piloto automático existe, por que continuar dirigindo sua vida no improviso? A escolha é sua. Continuar repetindo os erros que te trouxeram até aqui ou finalmente decidir que de agora em diante você terá controle. E o controle não virá da força de vontade, mas do sistema que você criou. O 30-30-30-410 mostra que você pode transformar identidade em 90 dias.
A automação mostra que você pode transformar finanças em 90 dias. Mas e se você unisse os dois? Que versão de você surgiria? Você está pronto para descobrir? Então não espere mais. Configure hoje a automação do seu dinheiro. Escolha um valor, direcione para o futuro, coloque no piloto do bem. Porque cada dia que passa sem isso é um dia a mais trabalhando pelo agora, enquanto poderia estar construindo o amanhã. E quando você olhar para trás depois de 90 dias, vai perceber que o futuro não chegou por acaso. Foi você quem o colocou no automático.